Olá, tudo bem? Eu sou Alessandro Basile, sócio da AGMKT Estratégia Empresarial. Nós somos uma empresa de marketing e comunicação para pequenas e médias empresas. Neste vídeo, no programa Tudo sobre Marketing, eu vou complementar as atividades para você construir um plano de ação em 4 passos. Eu vou te apresentar agora, são os 2 passos finais de como que você define, complementa as análises e cria assim um plano de ação. Se você não assistiu o vídeo anterior, dá uma olhadinha lá, que é a primeira parte desse processo que eu vou te dar agora, ok? Então, um dos meios para você, depois que você definiu o propósito e os valores empresariais, você começa a definir a análise SWOT. O que é uma análise SWOT? É uma análise simples, é uma tabela onde você vai definir aonde você é forte, onde a sua empresa é forte, onde a sua empresa é fraca, onde tem ameaças para o seu negócio, onde tem oportunidades para o seu negócio. Então, para você definir isso claramente, principalmente nas análises de pontos fortes e pontos fracos, você olha para o seu negócio, olha para dentro da sua empresa e define onde eu sou forte. Onde eu sou forte na parte administrativa financeira, onde eu sou fraco. Onde eu sou forte na área de marketing e vendas, onde eu sou fraco. Onde eu sou forte na minha área de produtos e serviço, na área de produção daquilo que eu pretendo entregar para o meu consumidor, aonde eu sou fraco. Esta análise vai te ajudar a fazer uma reflexão sobre o seu negócio e vai conseguir te dar diretrizes para que você tome atitudes mais pertinentes para o seu negócio. E a partir do momento que você fizer essa introspecção, analisando seus pontos fortes e fracos, você olha para o mercado e define e começa a olhar onde tem ameaças para o meu negócio, onde tem oportunidades para o meu negócio. Esta análise vai te dar uma reflexão importante de que rumos você deve adotar e de como é que você pode obter resultados mais concretos para o seu negócio e principalmente que ações você deverá adotar. Então aqui eu trago para vocês uma tabela onde você tem muitas oportunidades com muitos pontos fortes, você tem chance de crescimento. Onde você tem muitos pontos fracos com oportunidades, é estagnação, sua empresa vai ficar no mesmo lugar. Onde você tem muitos pontos fortes com ameaças, você tem chance de inovar, você tem chance de criar algo novo. Quando você tem muitos pontos fracos com ameaças, você tem chance de sumir do mercado, você tem chance de ser de extinção. Né? Porque você é muito fraco perante muitas ameaças, você precisa coordenar, você precisa investir mais sensivelmente para arrumar os seus pontos fracos naquelas áreas que eu mencionei, na parte administrativa, financeira, na parte de marketing e vendas, na parte de produtos e serviços, para conseguir combater as ameaças para você não sumir do mercado. Isto vale para os outros pontos também. Se você é muito forte, você tem muitas oportunidades, a grande chance que você tem para crescer, você precisa se organizar para isso. E muitos pontos fortes e ameaças, você tem chance de inovar. Porque você é muito forte, tem uma ameaça, você está muito bem capacitado e você tem chance de criar algo novo, de criar uma inovação e fazer com que isso provoque um resultado muito bom para o seu negócio. Muitas startups, principalmente na área de tecnologia, elas partem dessa premissa. Elas começam com características muito fortes, conseguem identificar ameaças no negócio, conseguem alinhar isso, transformar isso em uma oportunidade e conseguem inovar. Né? Então, essa é uma tabela muito simples, mas que provoca um raciocínio, provoca um pensamento que pode ajudar o seu negócio, seja ele de que tamanho for. Agora eu vou te apresentar como você pode definir os objetivos. Então, nós utilizamos, e a gente sugere como dica, uma técnica que nós chamamos de SMART. Então, para definir um objetivo, você precisa ser bem específico, ele precisa ter uma especificidade muito clara, para que ele seja algo que seja possível de mensurar. Né? Então ele também precisa ter essa característica, ele precisa ser mensurável, ele precisa ter número, ele precisa ter um parâmetro, né? Para que você consiga identificar claramente se você está alcançando ou não. Ele precisa ser atingível, então ele pode ser ambicioso, mas ele precisa ser atingível. Não adianta você ter um objetivo extremamente ambicioso, que a sua equipe não acredita e que não seja atingível. Ele precisa te provocar
algo, ele precisa fazer com que você vá para frente, mas ele precisa ser atingível, né? Mesmo que ele seja difícil. Né? Ele precisa ser relevante, ele precisa ter uma relevância para o seu negócio, ele precisa criar um impacto positivo no seu negócio. E precisa ser temporal, ou seja, ele precisa ter prazo para acontecer. Não adianta você definir um objetivo que não tem um prazo para acontecer. Aqui eu vou te trazer alguns exemplos. Então, de novo, eu tenho utilizado um exemplo para quem assistiu o vídeo anterior sobre a floricultura orquídea branca. Né? Então aqui a gente traçou alguns objetivos. Esses objetivos são, em vez de trabalhar no horário comercial convencional, adotar atendimento 24 horas, 7 dias por semana, daqui a 6 meses. Então ela tem prazos, ela é mensurável, tem um período para acontecer. Então é muito claro, não é vago. Né? Aumentar o faturamento anual em 20% em um ano. Novamente, ela tem parâmetros, ela consegue dessa forma parametrizar e criar um indicador de desempenho se ela está alcançando ou não está. Aumentar o raio de atuação para os bairros A e B adjacentes daqui a 3 meses. Porque isso também está atrelado ao propósito de negócio dessa floricultura orquídea branca. Então, é um plano, é um conjunto de objetivos que estão atrelados ao propósito do negócio dela. E são muito claros, objetivos, naturalmente muito objetivos, e são atingíveis, né? Mas levam a empresa a realizar as suas atividades de uma forma organizada dentro daquilo que ela acredita, dentro do que ela escreveu no seu propósito empresarial, tá certo? E aí, feito isso, você precisa definir as suas ações. Que ações eu vou adotar para atingir e fazer com que os meus objetivos se tornem realidade? Como é que isso vai provocar resultados positivos para o seu negócio? Esse resultado vai vir da implantação correta das atividades. Então, você define os objetivos e com os objetivos você define quais são as ações que você vai implantar. Como eu disse anteriormente, o plano sem implantação não gera resultado. Você precisa realmente criar meios para implantar essas atividades. Então, aqui tem alguns objetivos, tem algumas ações traçadas, baseadas nos objetivos que eu acabei de dizer anteriormente. Então, para aqueles objetivo A, ela define como uma ação concreta adquirir e instalar uma linha 0800, para desta forma ela consiga atender melhor os seus clientes 24 horas. Contratar e capacitar 4 novos funcionários para possibilitar o atendimento 24 horas. Então, ela definiu um objetivo muito claro e definiu ações concretas para atingir esse objetivo e implantar essa ação. Então, não adianta você definir o objetivo se você não define claramente qual é a ação que você vai implantar para gerar esse resultado. Então, esse é um exemplo muito claro de como você pode traçar um objetivo e que ação você precisa fazer para alcançá-lo. O objetivo B, né, que é aumentar o faturamento da empresa. Então, você ampliar no mínimo em 15% o número de clientes, pessoas jurídicas. Então, ela tem o objetivo de crescer o faturamento dela, ela acredita que crescer a penetração dentro do mercado de pessoa jurídica vai provocar um resultado mais rápido para o negócio dela. Então, ela vai focar nisso e vai provocar ações para que isso aconteça. Ampliar no mínimo em 25% o número de clientes, pessoas físicas. Então, tem pessoa jurídica e ela também vai buscar atividades, vai fazer ação para alcançar um universo maior de pessoas físicas. Ampliar no mínimo em 30% a oferta de produtos diferenciados e fazer promoções especiais em datas comemorativas. Então, assim, ela definiu aquele objetivo de crescer o faturamento e para isso ela definiu pelo menos 3 ações concretas, básicas, que vão fazer com que ela alcance mais rapidamente o seu resultado. Então, você não precisa criar ações mirabolantes, você pode criar ações práticas que estejam dentro da sua atividade, mas que organize a sua empresa para que ela busque o resultado que foi traçado. Para o objetivo C, que é ampliar o raio de atuação, né, de atendimento. Então, comprar mais uma moto para entregas, elaborar folhetos e cartazes para anunciar a entrada na região,
Aqui também o Google ou qualquer outra atividade também pode ajudar, o Google regional, rede social com anúncios regionais, isso também pode ajudar, mas a empresa resolveu definir algumas ações que estavam dentro daquilo que ela dominava e divulgar a empresa na mídia local, jornal de bairro e assim por diante. Hoje você pode expandir o aspecto de atividade dentro das redes sociais de uma forma direcionada, desde que você também tenha um bom site para que isso aconteça. Não adianta você ter ação de marketing digital se você não tiver um bom site ou um site antigo, desatualizado e que não te dá uma boa presença nos buscadores que existem hoje, né? Então, o processo que eu quis trazer para vocês é como você orquestra de uma forma prática e objetiva um plano, que muitas empresas acreditam que fazer o plano não é para ela, né? Então, o que a gente tentou fazer com esta apresentação é mostrar que sim, é possível e viável fazer um plano. O pior é não fazer, o pior é não orquestrar essas atividades e simplesmente reagir às atividades de mercado. Então, só para resumir o processo todo, que tem uma parte que também está no outro vídeo, eu não sei se você viu, mas eu vou fazer um resumo geral, só para que você tenha um aspecto do processo. Então você define o propósito da sua empresa, os valores, você depois vai para a análise SWOT, onde você é forte, fraco, ameaças e oportunidades para o seu negócio, define os objetivos e depois define as ações baseadas nesses objetivos e cria um plano de implantação para que você busque o resultado. Então depois que você definiu as suas ações, você faz o cronograma, e ele precisa ter prazos responsáveis. Você pode usar aí uma planilha em Excel para definir quais são as atividades, quais são os prazos e quem na sua empresa será o responsável para implantar aquelas atividades. Então não adianta você fazer todo um planejamento, criar as ações, os objetivos e depois não ter um responsável para implementar e um prazo para tudo aquilo acontecer. E depois isso vira um instrumento para você mensurar e controlar a implantação de todas essas atividades e sentir e ver que tipo de resultado esse processo todo está te dando. E com base nisso corrigir ou aperfeiçoar as atividades que você planejou. Então o processo de planejamento ele é prático, objetivo e ele pode sim te ajudar a gerar resultados, a alinhar a sua equipe e fazer com que sua empresa saia na frente da sua concorrência e com isso consiga ter resultados melhores. Ok? Bom, o que eu tinha para você sobre esse vídeo foram essas atividades, foram essas frentes. Espero que tenha gostado. Se você quiser, deixa algum comentário embaixo. Sua opinião é sempre importante para a gente. Ok? Muito obrigado e até a próxima.